E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje temos uma aula sobre a expansão do território brasileiro, claro, por vias dos portugueses. Como relatamos nas aulas anteriores, nós temos alguns fatores bem conhecidos, como a criação do gado, bandeirantismo, as missões religiosas e as drogas do sertão. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. O professor pede desculpa porque realmente o slide deu uma desconfigurada. Mas tudo bem. Falando sobre o gado, a criação do gado foi uma atividade econômica que favoreceu principalmente a ocupação do sul e também do interior do Nordeste. Em cada um dos casos, né, o gado acabou se espalhando e penetrando no interior dessas regiões. Essa população ela vivia principalmente da questão do gado, né, ou seja, tudo que envolvia o gado, né, eles criavam e consumiam a sua carne. Quando a gente fala do bandeirantismo, é algo um pouquinho mais complexo. As bandeiras, né, eram chamadas de expedições, né, e eram particulares, elas saíam de São Paulo com o objetivo de apressar os indígenas e também iam em busca de pedras preciosas. É importante lembrar que São Paulo era um lugar muito pobre até então, né, mas o bandeirantismo ajudou em muito a enriquecer e construir, né, edificar os primeiros passos da cidade. Né. A solução para os paulistas também foi ir para o interior em busca dessas riquezas. Né. O bandeirantismo, né, gente, também tinha a ideia de prospecção dos metais preciosos, as bandeiras, né, para escravizar os indígenas, e também tinha a ideia do sertanismo, né, que era para atacar os quilombos, né, com pagamentos do governo. E aqui nós temos as principais bandeiras durante o século XVII e século XVIII. Né? Perceba que os fluxos eram muito altos e percebam também a saída do dinamismo a partir do estado de São Paulo. Né? Essas saídas provocaram incursões muito grandes. Né? Algumas que eram para mineração e outras que eram para uma expedição mesmo. Aqui com expedições e aqui com bandeiras já em busca de minerais e minérios de valor econômico. Quando a gente fala das missões religiosas, nós temos ordens religiosas que eram católicas, e elas foram responsáveis principalmente pela ocupação da faixa amazônica e também do sul do Brasil. Os jesuítas, por exemplo, né, eles eram mercedários, carmelitas e franciscanos, eram as suas ordens. Eles se destacaram como grandes evangelizadores das tribos na Amazônia, inclusive impondo o idioma português. Os índios eram reunidos, né, nas missões, reduções, aldeamentos ou descimentos. Aqui nós temos exemplos de missões durante a faixa aqui do século XVIII, século XVII também, e nós temos aqui uma faixa amazônica, né, ou seja, pegando o estado do Pará, também um pedacinho dos estados de Roraima e Amapá, e aqui, é claro, o estado do Amazonas. São missões, né, bem significativas para a expansão da língua portuguesa e também da sociedade portuguesa como um todo. Quando a gente fala das drogas do sertão, eram produtos alimentícios, não tem nada a ver com as drogas modernas. Né? Esses produtos alimentícios e medicinais eram conhecidos pelos indígenas, já tinham determinada aprovação dos indígenas e eram encontrados no interior do Brasil. Eles contribuíram com certeza, né, para a ocupação da região norte, podendo ser exportados, né, e explorados também pelas missões. Ou seja, tinha uma associação entre as drogas do sertão e também a questão dos jesuítas. Né? Bom, quando a gente fala dos fortes amazônicos, também foram responsáveis porque estavam ali sendo instalados aos poucos. É claro que nós estamos falando da região amazônica, densa vegetação, mas tinha a presença de rios navegáveis. Os portugueses constroem esses fortes sempre às margens dos rios para assegurar o controle da navegação. E vários fortes, né, deram origem a diversas cidades e alguns estão até hoje como grandes testemunhas deste período. E para finalizar, né, pessoal, os novos limites. Né? O território colonial português foi favorecido pela União Ibérica e também Portugal e Espanha tinham somente um governante que era um rei espanhol. Pela situação, os portugueses ocuparam grande faixa do território espanhol e com o fim da União Ibérica, Portugal e Espanha resolveram o problema das fronteiras através de um tratado que foi o Tratado de Madrid em 1750. Mas aí é tema para uma próxima aula. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.